Olá, eu sou o Danton Monteiro, farmacêutico, consultor em vendas, especialista em drogarias. E hoje eu estou aqui para te ajudar a fazer aquilo que eu já tenho ajudado a fazer, mas eu decidi, depois de muita gente me pedindo, liberar um conteúdo específico falando sobre medicamentos. Hoje eu vim aqui para te contar quais são as informações que você precisa saber daqueles principais medicamentos que a gente gosta de indicar, que a gente vende no balcão da drogaria, para que você tenha mais persuasão com o seu cliente. De que forma? Acionando o gatilho mental da autoridade. Se você não sabe o que é o gatilho mental da autoridade, corre um pouquinho mais para baixo lá nos vídeos anteriores que eu te falo o que é o gatilho mental da autoridade. Como que a gente aumenta a nossa autoridade com o nosso cliente? Como que a gente aumenta a nossa autoridade com o nosso cliente no balcão da drogaria? A coisa mais simples que tem para você aumentar a sua autoridade é fazendo uma coisa. Não que seja a única, mas a principal. Para você aumentar a autoridade com o seu cliente, você tem que ensinar o seu cliente. Qualquer coisa que alguém ensina outra pessoa, ela é autoridade. O seu professor de matemática, quando ele te ensinou na escola, ele virou o que para você? Autoridade. Se você é farmacêutico e na sua faculdade e eu te perguntar, olha, quem que é autoridade para você em microbiologia? A primeira pessoa que vai vir na sua cabeça é o seu professor de microbiologia da faculdade. Então, por quê? Porque ele te ensinou alguma coisa. Assim é no balcão da drogaria. Quando você ensina o seu cliente, você vira autoridade para ele. E quando você vira autoridade para ele, você tem mais persuasão. É muito mais provável que ele faça alguma coisa que você fale, que ele compre alguma coisa que você indique. Então, como que a gente constrói essa autoridade? Como que a gente constrói esse conhecimento para poder ensinar o nosso cliente? Estudando. Se você não estuda os medicamentos que você vende, pelo menos os principais, você está ficando para trás. Porque você não vai conseguir convencer o seu cliente de que aquilo é bom. Por que aquilo é bom? Simplesmente, olha, isso aqui é bom porque todo mundo compra. E aí? Uma pequena fatia dos seus clientes vai levar o seu medicamento com esse argumento que você está falando. É muito importante que você tenha vários argumentos, várias informações sobre o medicamento para que você consiga vender o medicamento para o seu cliente. E agora eu vou começar aqui falando um pouco de um dos medicamentos que a gente mais vende no balcão da drogaria. Qual que é? Omeprazol. O omeprazol é um medicamento que muita gente compra, por conta da eficácia, da eficiência que ele tem contra diversos problemas gástricos. Ele é um medicamento perigoso, você vai entender aqui agora que eu vou te falar, mas é muito importante que você tenha conhecimento sobre ele, porque muita gente vai comprar ele com receita na sua drogaria e muita gente vai querer comprar sem receita, porque alguém indicou, porque alguém falou que é bom, ou às vezes você falou que era bom. Então é importante que você esteja embasado e saiba porque ele é bom, Então algumas informações para você com relação ao omeprazol, tá? Primeiro, quais são as indicações do omeprazol? Você sabe quais são as indicações do omeprazol? Para que ele é indicado? Ele é indicado para dor de estômago. Será que é só para isso? Primeiramente, vamos aqui. Ele é indicado para gastrite, refluxo, esofagite, causada pelo refluxo, alguns estágios da úlcera, quando não se
trata a gastrite direito e ela vira uma úlcera, quando não controla-se a alimentação. Então você pode evoluir, né, na doença que o seu cliente, que o seu paciente tem, né, o seu cliente. O omeprazol, ele é um inibidor da bomba de prótons, assim como o pantoprazol, o lansoprazol, o esomeprazol. Tem vários medicamentos que fazem parte dessa classe de medicamentos. E o omeprazol é o mais antigo, é o que tem um custo para o seu paciente, né, um valor menor. Então, muitos médicos passam, né, postos de saúde têm esse medicamento para dar. Então, são diversos os benefícios que ele tem. Ele é indicado para esse tipo de doença. Então, às vezes, se o cliente seu vai na sua drogaria, eu tô com diarreia, você tem omeprazol aí? Meu, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou às vezes está na receita do médico lá, o omeprazol junto com um bromoprida, junto com metoclopramida, junto com outros medicamentos. Ele vai falar, poxa, o bromoprida que estava na receita, ele é para náusea e vômito. Ele vai achar que o quê? Ele vai associar que, como estava na receita, que se ele tiver com náusea e vômito, ele tomar um omeprazol vai resolver. Então ele vai lá, me dá um omeprazol porque eu tô com enjoo. Aí você fala, olha, não é bem por aí. Então tudo que o seu cliente vai na drogaria que você trabalha pedir para você sem receita, você tem que questionar ele para que é. Né? E aí ele vai dizer, com o conhecimento que você tem e vai adquirir estudando, você vai questionar. Olha, por exemplo, nessa situação que eu dei um exemplo aqui, olha, o omeprazol, senhor, não é bem para náusea nem para vômito. Ele é mais para quê? Para gastrite, para refluxo, né? Para coisas relacionadas à dor de estômago, né? Aí o que você faz? Você reverte essa venda que ele quer numa coisa mais apropriada, né? Um bromoprida, um Dramin, Nausicalm, Dramavit, seja lá o que você tem na sua drogaria, você indica melhor para ele, tá bom? Mas voltando aqui para o omeprazol. Quando o cliente vem buscar alguma coisa que não ele reclama de refluxo, que ele arrota toda hora, que vem fica aquele soluço fora de hora, aquela queimação aqui no esôfago, né? Então, ele não vai falar que é no esôfago, mas ele vai mais ou menos apontar para você onde é que é. Então você já vai associar o refluxo. Né? Então, se ele é um cliente mais antigo, que vira e mexe, pega aquelas ampolinhas, né, para o fígado, algum efervescente para o estômago, já não é de hoje, um sal de fruta, um sorrisal, estomazil, alguma coisa que ele recorrentemente vem comprar, aí talvez seja o caso de você intervir, né? Ou você encaminha ele para o médico, ou se ele não tiver condições, enfim, reclamar que não vai de jeito nenhum, o que você faz? Você pode oferecer para ele um omeprazol, tá? Para esse tipo. Então, aquele paciente que já está consumindo esse efervescente, essas ampolinhas para o fígado há muito tempo, você pode interferir, olha, eu estou reparando aqui que faz tempo que o senhor toma esse remédio, resolve, o senhor sempre tem, que tal o que o senhor acha de a gente fazer um tratamento? Aí você vai e oferece para ele um omeprazol. Lembrando que o omeprazol, assim como qualquer medicamento, tem o quê? Contraindicação. Quais são as contraindicações do omeprazol? O omeprazol, ele é contraindicado para pacientes com insuficiência renal e também para pacientes com insuficiência hepática. Pacientes que já tiveram algum tipo de doença renal, tiveram ou têm algum tipo de doença renal, né, que fazem hemodiálise, que já tiveram cistite, que fizeram transplante de rim, enfim, esses pacientes não devem tomar o omeprazol, a não ser que o médico deles do rim recomende. Tá? E pacientes que já tiveram cirrose, que já tiveram algum tipo de hepatite, enfim, pacientes que já têm o fígado comprometido,
também não é o caso de você oferecer para ele um omeprazol. Pede para procurar um médico que faz o tratamento da doença dele. Tá? Então, pacientes que têm essas comorbidades são contraindicados para a administração de omeprazol, tá bom? E aí, outra informação muito relevante, é uma informação comum, mas eu friso aqui que o omeprazol ele tem uma peculiaridade na administração dele. Qual que é? O omeprazol ele tem a posologia Para quem não sabe, posologia é o jeito que o paciente vai tomar aquele medicamento. Então, qual é a posologia do omeprazol? Primeira coisa importantíssima, vou até colocar aqui em vermelho, que é muito importante, ele tem que ser administrado em jejum. Ele tem que ser administrado em jejum, tá? Essa é uma informação muito importante para você passar para o seu paciente, para o seu cliente da farmácia, para que ele tenha um resultado com o medicamento. Porque se ele não administra o medicamento em jejum, a probabilidade daquele medicamento fazer efeito é muito baixa, tá? Porque os inibidores da bomba de prótons, eles atuam no receptor inativo, né? Se você tem lá uma atividade lá porque comeu alguma coisa e tal, ele não vai funcionar, tá? Então ele tem que ser em jejum. Ele pode ser administrado de 20 a 40 miligramas, né, em jejum. Então você fala para o seu cliente fazer um tratamentozinho lá de 4 a 6 semanas de tratamento, tomando aí de 20 a 40 miligramas por dia. Durante 4 ou 6 semanas ele já vai ver um resultado assim notável. Ele vai voltar no balcão da drogaria para agradecer você por ter resolvido um problema crônico dele de fazer tempo. Então o que você pode oferecer? Você pode oferecer uma caixa com 56 cápsulas. Lembrando que, gente, eu não sou patrocinado por nenhum laboratório. Como dizem aí, não trabalho na Legrand, não trabalho na Multilab. Simplesmente peguei esse para usar de exemplo para você, tá bom? E não ganho nada com ninguém, eu tô aqui só a fim de passar algum conhecimento para você que na drogaria que você trabalha, venda mais, tá bom? Então, sem prejudicar o seu paciente. Tudo que eu falo é em benefício tanto do paciente quanto da drogaria, tá bom? Nunca um dos lados vai perder. E o paciente, ele fazendo um tratamento com uma caixinha dessa aqui, ele já vai ver resultado. Então você pode oferecer para ele uma caixinha de omeprazol e ele se vê livre daquele desconforto que ele tinha, a boca amarga, aquele arroto o tempo todo, depois que come, aquela queimação, enfim, vários sintomas daquelas doenças que eu falei para você, que são indicadas no omeprazol, ele vai ser resolvido com esse tipo de medicamento. Bom, continuando aqui a nossa sequência de medicamentos que você pode vender no balcão, os principais medicamentos que você pode indicar e para aumentar a sua persuasão com o seu cliente, aumentar a probabilidade de você efetivar uma venda. Então, agora a gente vai falar do medicamento à base de cetoconazol, betametasona e neomicina. Esse medicamento é excelente, ele resolve várias doenças, vários problemas de pele, ele resolve muitas coisas relacionadas à fralda do bebê, alergia de fralda, enfim. Ele tem em creme e pomada, tá? Então, por que ele é muito bom? E aí vai um argumento para você vender esse medicamento no balcão da drogaria.
Ele é muito bom porque ele tem o cetoconazol, que é antifúngico. Ele tem a betametasona, que é um corticoide. O corticoide é um medicamento que ele pode atuar como antialérgico e como anti-inflamatório, então ele é excelente. E ele tem a neomicina, que é um antibiótico. Então são medicamentos, são princípios ativos que juntos podem combater a diversas doenças, né? Ele é recomendado para dermatite, ele é recomendado para desidrose, que é aquela doença que dá na mão e no pé, que começa a descamar. Então, às vezes, o paciente está usando várias coisas, não resolve, você indica essa, ela resolve. Contra diversas alergias, ele é indicado também para aquela alergia de fralda do bebê, né? Então, em uma ou duas passadinhas, ele já resolve. E como que é a posologia dele? A posologia, ela é de 1 a 2 vezes ao dia, tá? Não passando disso. 1 vez ao dia à noite, geralmente a gente indica, porque daí a pessoa não sai no sol para expor aquele medicamento à radiação, enfim, orienta a passar pela noite. Se for uma infecção mais grave, né, uma afecção que tome um pouco mais de espaço, que precisa usar maior quantidade, aí você recomenda 2 vezes ao dia, tá bom? Mas evitar sair no sol com o medicamento. Então você tá lá, você pode falar, olha, essa pomada aqui ela é excelente para isso que você tem. Por quê? Porque ela é completa. Ela tem o cetoconazol, que é antifúngico, ela tem a betametasona, que é um corticoide que pode atuar como antialérgico e anti-inflamatório, e ela tem a neomicina, que é um antibiótico que pega alguns tipos de infecção. Então, se for alergia, algum tipo de infecção, algum tipo de micose, essa pomada resolve, né? Então, assim, se você oferece tudo isso para ela, todo esse argumento, e você enfatiza os argumentos, fala, olha, isso é muito bom, porque resolve isso, tem isso, né? Põe a emoção naquilo que você está falando, que com certeza você vai convencer mais. Você está passando propriedade de conhecimento que você tem sobre esse medicamento que você está vendendo para o cliente, tá bom? E aí você fala que é de 1 a 2 vezes ao dia, que pode usar no máximo aí uns 10 dias seguidos. Então geralmente é de 5 a 10 dias, tá? Para usar essa pomada. Essa pomada, ela é contraindicada, tá? Contraindicada para catapora, não resolve, atrapalha, e herpes. Seja aquela mais simples, seja a herpes zoster, tá bom? Então, não indicar nessas situações. E para você saber se é herpes, é muito simples você identificar. É quando você olha o aspecto da ferida e ela é cheia de bolinhas, uma pertinho da outra. Bom, é um monte de bolinha junto. Toda vez que tiver um monte de bolinha junto, é herpes? Não. Mas se você vai indicar essa pomada, você olha o aspecto da ferida da pessoa e tem a bolinha, já não indica, né? Já frisa para procurar um médico, que é melhor para o médico examinar e ver a melhor tratamento para ela, tá bom? Mas se for uma coisa mais simples que você vê que dá para resolver, tá aqui, ó. É essa a indicação que você vai fazer. Então eu tenho aqui, né, só para dar uma variada nos laboratórios, para não falar que eu trabalho em um ou no outro, tenho esse aqui, que é o cetoconazol genérico junto com betametasona e neomicina. Existe nas apresentações de creme e de pomada, né? Ofereça lá para o seu cliente, se ele gosta de uma textura mais oleosa ou uma textura diferente, você pode oferecer um creme, enfim. Oferece para ele e enfatiza todos os benefícios, tudo que ele resolve, põe na cabeça que vai funcionar para o seu cliente, que certamente, além dele levar, vai resolver o problema dele e a sua autoridade vai subir exponencialmente com esse seu cliente.
Agora a gente vai falar de um grande medicamento, um princípio ativo sim, excepcional, tanto para criança quanto para adulto, que faz com que elimine eficientemente o catarro do peito, tá bom? A gente está falando da acetilcisteína. Há quem gosta de falar que é N-acetilcisteína, né? Esse medicamento ele é ótimo para expectorar, tem pouquíssimos efeitos colaterais, quase nada, né? É difícil falar que o medicamento não tem efeito colateral, mas olha, eu não me recordo alguma vez que alguém reclamou dele, tá? Eu já tomei esse medicamento, eu recomendo fortemente, né? Ele serve para quem quer indicado, para quem está com muito catarro no pulmão, né? Então você pode indicar para quem tem bronquite asmática, né? Excesso de secreção no pulmão. Então assim, se o paciente está reclamando que está tossindo e tem produção, tem muco, tem secreção saindo do pulmão, tem que tomar cuidado porque muita gente confunde coriza com secreção. Coriza não é catarro, tá bom? Então o que você vai fazer? Você pode indicar tanto para adulto quanto para criança, tá bom? A gente tem na apresentação de xarope, apresentação de granulado de 200 miligramas e apresentação de granulado de 600 miligramas. Como que a gente pode indicar esses medicamentos? Cada um tem um custo maior, o xarope é mais barato, o granulado de 200 um pouco mais e o de 600 mais caro. Então, qual que é a posologia desse medicamento? Qual é a posologia da acetilcisteína? A acetilcisteína para adulto, ela deve ser de 600 miligramas por dia. Tá? Então, se você indica um granulado de 600 miligramas, você vai falar para a pessoa tomar um envelope, tá? De preferência à noite, porque ele já está tomando a dose inteira uma vez. Agora, tá muito caro de 600 miligramas, não consigo pagar, então o que você faz? Você faz uma técnica de venda chamada downsell. Se você procurar um pouquinho aí nos vídeos, você vai achar como fazer essa técnica. Aí você vai e oferece o de 200 miligramas. O de 200 miligramas, ele pode tomar 3 envelopes uma vez ou um envelope de 8 em 8 horas. Tá? Por quê? Porque isso aqui vai dar os 600 miligramas diário, tá bom? Existe também o granulado de 100 miligramas, mas ele é mais para criança, porque criança ela deve administrar uma dose menor, tá? Então você vai passar para a criança uma dose de 100 miligramas 3 vezes ao dia. Então se você oferece para ela um xaropinho de 20 miligramas por ml, aí isso aqui para criança você vai fazer 5 ml 3 vezes ao dia. Ficou meio bagunçado aqui, mas aqui, ó. Esse é para criança, 20 miligramas por ml a concentração do xarope, 5 ml 3 vezes ao dia. Se você oferece para o adulto o de 40 miligramas em xarope, né, aí o que vai ser? Para o adulto por ml, você vai fazer o quê? Uma dose única de 15 ml também à noite, tá? Porque ele vai ingerir os 600 miligramas diário tomando 15 ml à noite. Então tá aí um grande xarope. E aí vai o argumento para você falar com o seu cliente, para você convencer, mostrar a autoridade, mostrar que você entende. Olha, o cliente chega, putz, estou tossindo muito, com muito catarro,
tá difícil, não consigo dormir. Aí o que você faz? Olha, eu tenho um excelente xarope para você aqui. Aí você vai lá e pega, ou tem um excelente medicamento, vem com o granulado de 600, enfim, você escolhe o que tiver à disposição sua lá na drogaria. De preferência você pega primeiro o de maior ticket e vai fazendo downsell até o caber no orçamento do seu cliente, tá bom? Então você vai, olha, eu tenho um excelente medicamento aqui, ele funciona que é uma beleza. O que ele faz? Ele fluidifica a secreção do seu pulmão. O que é isso? A secreção do pulmão, ela tá tão espessa, tão viscosa, que ela agarra no pulmão, nos brônquios, e você tosse e ela não desgruda. O que o acetilcisteína faz? Ela fluidifica, ela deixa essa secreção mais líquida, facilitando a expectoração, que a hora que você tussa, ela seja força suficiente para desgrudar esse catarro do pulmão, dos brônquios e expectorar, tá bom? Então esse medicamento é ótimo, ele é muito indicado pelos médicos, receitado pelos médicos, tanto para criança quanto para adulto. E aí eu friso para você, falar para o seu cliente que se passar mais de 5 dias tossindo sem motivo, ele tem que procurar o médico, porque às vezes pode ser uma coisa mais grave, tá bom? E salvo outros casos normais de tosse, que todo mundo tem, só indicar esse xarope que é ótimo, tá bom? E uma vez ele foi no médico, ele estava com tosse com catarro, o médico foi lá e passou a acetilcisteína para ele. Aí ele ficou bom, né? Expectorou tudo, parou de tossir legal. Tempos depois, o seu cliente vai e tem o quê? Tem tosse. Só que dessa vez é uma tosse alérgica, é uma tosse seca que não resolve com a acetilcisteína. Aí ele vai no balcão da farmácia e fala: olha, você não me vê um xarope, por favor? Eu quero esse aqui, ó. Aí traz ainda recortadinho da caixinha para você. Acetilcisteína. Aí você, como um balconista ruim, vai lá, sim, esse, tal, pega, vende para ele vai embora e não resolve o problema dele. Então qual é a sua função nesse caso? Ele vai falar: eu quero esse medicamento aqui, tá? Sim, tudo bem, eu tenho ele aqui, mas para que é? Não, é que eu tô com muita tosse e esse medicamento da outra vez foi bom. Eu falei: nossa, que bom, esse realmente é um bom medicamento. Mas só me responde uma coisa: a sua tosse, ela é com catarro ou sem catarro? É seca? Minha tosse é seca. Senhora, esse medicamento não serve para tosse seca, ele só serve para tosse com catarro. Aí o que você vai fazer? Vai pegar um outro medicamento específico para tosse seca, tá bom? Lembrando que o cliente, ele tem que levar um medicamento que vai funcionar, senão ele vai achar que você não sabe vender um medicamento para ele, tá bom? Então você tem que aumentar a sua autoridade com ele, resolvendo um problema dele. Você vai, através de informações que você vai aprendendo aqui, que você vai estudando nas bulas, no DEF, na internet, seja onde você for procurar informação, você vai crescer. E com essas informações que você vai adquirindo, você orienta o seu paciente. Então, sem informação, você não consegue orientar o seu paciente e você vai vender um medicamento para ele que não vai funcionar e ele vai achar que você não sabe de nada e vai procurar alguém que saiba. E ele vai encontrar. Tá bom? Então continue assim, capacitando, buscando informação para que você venda muito mais no balcão da drogaria que você trabalha. Um outro medicamento muito bom para a gente indicar no balcão da drogaria, que tem um ticket muito interessante, tem um valor agregado alto e dá um benefício extraordinário na vida do paciente, são os repositores da flora intestinal. Como que a gente vai vender esse medicamento por indicação com alguns argumentos persuasivos, tá? Então eu vou te trazer aqui informações para que você passe para o seu cliente, ensine o seu cliente e aumente a sua autoridade com ele. O repositor de flora intestinal, a gente tem o Florente, tem o Repoflor, tem o Leiba, tem o Floratil, tem vários outros repositores de flora intestinal, seja ele em cápsulas, seja ele em envelopes para diluir na água, geralmente para criança. Então como que ele funciona? Quando o nosso paciente está com diarreia,
É porque no intestino dele está crescendo uns micro-organismos patogênicos. O que é um micro-organismo patogênico? É um micro-organismo que causa aquela diarreia, onde o organismo do seu paciente, do seu cliente, enfim, está tentando expulsar e causando a diarreia. Então, muitos pacientes chegam... Você tem Imosec, né, que é o loperamida, o Mosec, Calzec, Magnostase, enfim. Você tem o Imosec aí? Aí ele fala, você está com diarreia? Tô. Aí, além do Imosec ter um baixo custo, né, um baixo ticket, um valor agregado muito ruim, né, não é interessante, ele prejudica a vida do seu paciente se aquela diarreia não é causada por algum medicamento, né, tipo quimioterapia ou algo do tipo, que está causando aquela diarreia, né? Se a diarreia, que mais de 80% dos casos são por virose, por infecção alimentar, intoxicação alimentar, se ele toma esse medicamento, o que ele vai fazer? Ele vai prender o intestino, né? Vai cortar a diarreia, só que ele vai fazer o quê? Ele vai, anota esse argumento aí, ele vai manter o que está prejudicando o organismo dentro do organismo. E isso pode acontecer duas coisas: quando passar o efeito do medicamento, a diarreia volta, ou pior, pode causar uma infecção no intestino, tá? Então assim, isso é ruim. O que era só uma diarreia pode ficar coisa muito pior se ele simplesmente toma um medicamento para cortar a diarreia. Então o que você fala? Outro argumento bacana. Senhor, se você for no médico, é esse medicamento que ele vai passar. Porque qualquer médico que recebe um paciente com diarreia, a primeira coisa que ele faz é passar repositor de flora intestinal e um soro reidratante. O hidralite, pedialite, hidraplex, enfim. Esses que têm já os eletrólitos balanceados para reposição. Então, ele vai fazer o quê? O que é a cepa? Esse eu vou colar, cara, porque eu não sei de cor. É o... Saccharomyces. Esse medicamento, essa cepa de bactérias, além de ela estimular a produção da cepa de bactérias fisiológica do nosso corpo, ele inibe o crescimento das bactérias patogênicas, como eu disse, as que estão causando a diarreia. E elas são resistentes à acidez do estômago, a tudo aquilo que tem no suco gástrico, e ela passa viva, né, por esse trajeto, chega no intestino e consegue consegue repor a flora intestinal, cortando a diarreia do jeito certo, né, eliminando os micro-organismos patogênicos e favorecendo a produção dos micro-organismos fisiológicos do nosso intestino, tá bom? Então ele é administrado de 12 em 12 horas por 3 dias, tá bom? Esses aqui tem em cápsula, tem em envelope. Basta que saiba-se quem é o paciente, se é criança e se é adulto. E aí você pode fazer um upsell, que tem um vídeo também explicando o que é o upsell. Você pode fazer um upsell de soro reidratante.